Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais de Live View, só que dessa vez a gente vai tentar entrar um pouquinho mais na teoria. Se você já tentou pesquisar um pouco sobre como Live View funciona, capaz de você ter visto esta página aqui, que não é tão amigável assim para quem só quer entender um pouco mais dos conceitos. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso hoje. Mas antes da gente poder explicar bem como o Live View funciona e o que ele agrega para você, seria bom a gente primeiro iniciar falando sobre como frameworks modernos como o React funcionam. Então, vamos lá. Eu tentei pegar aqui duas aplicações razoavelmente interessantes e parecidas para a gente poder ter uma comparação um pouquinho mais justa. Mas o foco aqui é só comparar a funcionalidade, como é que a arquitetura por trás do framework funciona. Não é comparar qual é mais bonito nem nada do tipo. E vamos lá. Eu peguei aqui esse exemplo de TribeTunes, feito pela Isabela Neri, onde ela utilizou o React e como funciona um framework moderno de JavaScript. Na maior parte do tempo, você tem um bundle de JavaScript que você baixa quando você vai utilizar o site. Então, eu posso usar aqui a aba Network, eu dou um F5, eu começo a baixar esse bundle aqui, e aí, no caso, eu já devo ter um cachezinho porque eu já acessei o site antes, e esse bundle contém todo o código do front-end. Tá até dizendo aqui, ó, vindo do cache, o código necessário para o front-end rodar. E qualquer tipo de interação com o servidor que ela vai fazer, essa aplicação vai precisar utilizar uma API REST, como por exemplo, não só REST, eu acho, uma API. Eu vou fazer uma pesquisa aqui, pesquisei Daft para encontrar o artista Daft Punk, eu encontrei aqui um álbum deles, eu clico aqui no álbum, mais uma vez eu consigo ver que tem mais dados sendo enviados, usando, no caso deles, uma API REST. Então, o que a gente consegue intuir aqui? Não só eu tenho um bundle necessário para rodar o meu JavaScript do lado do cliente, como também eu tenho que fazer acessos através de uma API para poder conseguir pegar esses dados. Hoje em dia, desenvolvimento moderno funciona basicamente desse jeito. Independente de se a API vai ser REST, vai ser GraphQL ou alguma outra forma de fazer isso, a ideia é o seu JavaScript é baixado pela pessoa, o navegador da pessoa vai estar renderizando esse front-end o mais rápido possível. E, no geral, os frameworks tendem a utilizar uma metodologia chamada DOM virtual, onde ele tenta minimizar as aplicações de mudanças na tela da pessoa para que a gente não veja tanta lenteza na hora de renderizar coisas. Mas o importante aqui isso acontece do lado do lado do cliente, onde o máximo de alterações possíveis na sua tela vai estar acontecendo lá, enquanto que os dados vão estar vindo de uma forma externa. Já o Live View, eu vou pegar aqui um exemplo razoavelmente conhecido para o pessoal do Live View. A gente tem o Live Beats. Então, o que é o Live Beats? É simplesmente uma aplicação onde você pode ouvir música com outras pessoas. Ele é feito inteiramente Live View, mas qual é o principal diferencial? É que numa aplicação Live View, ao invés de o client, ou seja, o navegador da pessoa, focar em fazer essas alterações, em entender como modificar o dom da pessoa, o servidor é quem vai ter a responsabilidade de mandar essas modificações no template e o JavaScript baixado pelo LiveView, que é mínimo, ele apenas aplica essas modificações. Então pense nisso como devolver a responsabilidade de renderizar o HTML para o servidor e dessa maneira a gente não precisa pensar em coisas como API REST e API GraphQL. Então vamos mostrar isso aqui na prática. Enquanto aqui no TribeTunes a gente dava o F5 aqui, primeiro ele baixava o bundle de JavaScript que ia conter a forma com que o site renderiza e depois ele faz as chamadas de API. Aqui no Live View, o primeiro passo é realmente vamos baixar o bundle de JavaScript, porém eu já tenho uma renderização inicial do próprio site, porque como essa renderização vem do servidor, ele já consegue me entregar os dados inteiros, como eu consigo ver aqui. Para deixar isso mais óbvio ainda, vamos fazer a seguinte coisa. Se eu desligar o JavaScript aqui, o que eu vou ter nesse site? Nada. Enquanto que no Live View, se eu desligar o JavaScript aqui, ó, vamos ver aqui no Site Settings, desligar aqui o JavaScript. Se eu der um F5, mesmo assim eu tenho um tipo de conteúdo. Vocês podem notar que não é perfeito, né? Porque a gente não consegue saber quem é que está ouvindo música aqui nesse canal, simplesmente porque o JavaScript não pode ser executado para poder dar continuidade na funcionalidade no sistema. Mas o que eu queria salientar aqui
o que acontece é, o Live View já renderizou pelo menos uma vez, o usuário já recebe um feedback do que está acontecendo. Isso, em certos sistemas, pode ajudar no fato de que você já vai ter uma impressão inicial do sistema melhor, porque quando você tiver que baixar um bundle de JavaScript, vamos supor de um site muito pesado, acaba que você tem que esperar esse bundle ser baixado e executado para depois você ver alguma coisa. Existem formas de fazer isso com JavaScript, usando renderização universal, como frameworks tipo Next e o Nuxt.js, mas isso é uma coisa que foi feita a mais para poder alcançar esse efeito, enquanto que o Live View já tem isso aqui por padrão. Então, vamos passar desse tópico aqui. Uma vez que você já tem o Live View, a sua visualização inicial, né, o template inicial carregado, eu vou ligar aqui o JavaScript. Como é que o Live View vai dar continuidade às renderizações se eu falei para você que ele só roda do lado do servidor? O que acontece é que o Live View ele estabelece uma conexão via WebSocket, onde essa conexão vai ser utilizada para a gente passar as modificações ao decorrer do tempo que o usuário foi fazendo. Então, por exemplo, eu estabeleço aqui o WebSocket. Quando eu peço para minha Live View, olha, eu quero ver o perfil deste outro usuário, a gente manda, a gente consegue evidenciar através dessa seta azul para cima. Eu digo assim, olha, eu quero ir para esse URL. O Live View recebe isso e ele responde, beleza, você pode ir para lá, aqui as modificações que você precisa fazer no seu template. Então, mais uma vez, o seu servidor ele está dizendo como é que a coisa foi renderizada, só que isso aconteceu de uma maneira sem você perceber. Ele simplesmente já deu o resultado HTML. Note que se eu for aqui na aba de fetchxhr, eu não consigo ver nenhuma chamada de API. Isso acontece porque, como o servidor está renderizando as coisas, ele já consegue rodar as funções de banco de dados, de utilização de APIs terceiras, tudo roda no banco de dados. Tudo que o seu usuário vai receber é o conteúdo digerido do template. Então, vamos fazer uma comparação. Aqui no TribeTunes, eu vou ligar de novo o JavaScript. Toda vez que eu faço uma navegação aqui, eu estou recebendo dados completos. Então, vamos verificar aqui o resultado. Temos aqui um formato que eu não conheço, né? Mas eu acredito que sejam as várias opções de música que tem. Então, vocês podem notar que tem diversos dados aqui, mas não necessariamente todos esses dados são renderizados. E isso porque é uma página com só uma requisição de API. Imagina se fossem várias, mandando vários dados que você não precisa. Pelo Live View, como a gente só envia para o usuário o HTML renderizado, a gente evita de estar, vamos dizer assim, vazando esses dados que não são necessários e já mandando uma versão menor do que a gente precisa para o usuário estar utilizando isso. Então, pense assim, ao invés de você mandar dados que o JavaScript vai tratar no front-end e renderizar eles, independente de se todos os dados são úteis, o Live View já faz essa digestão no lado do servidor e automaticamente manda só o que o usuário precisa ver. Por um lado, isso é bom, que de cara vocês já conseguem ver que a gente já fala um pouquinho mais de questão de segurança, já que a gente não vai estar vazando nada sem querer, né? Não vai ter que ter uma preocupação maior dessa API, a gente não vai precisar arquitetar uma API para início de conversa, mas ao mesmo tempo isso gera um custo do servidor, então não é bala de prata, não é dizer que Live View ganha absolutamente nisso aqui. Você tem um custo um pouquinho maior de renderizar as coisas no seu servidor, mas em troca você ganha essas facilidades, desde a primeira que eu comentei de o servidor já renderizar uma coisa para você automaticamente, como o fato de que as renderizações já trazem o conteúdo digerido, ao invés de algo que o seu JavaScript ainda precisa utilizar. Como vocês podem notar, eu estou aqui no LiveBeats, eles fizeram um deploy global, então eu estou conectado ao servidor do Brasil, e vocês conseguem ver que as mudanças de página são bem rápidas. Então isso é um detalhe bem legal, que quando a sua Live View está próximo dos seus usuários, você fez um deploy no servidor próximo deles, você acaba ganhando bastante performance. Então, apesar de eu estar usando um servidor que está lá em São Paulo, e eu estou em Belém, para quem não sabe, eu tenho uma resposta bem rápida, eu sinto como se eu estivesse, por exemplo, usando meu localhost. Então, isso é uma coisa bem legal de se ver. Mas, por trás dos panos, o Live View funciona assim. E só para deixar tudo bem claro, assim, como funciona agora olhando o código, eu fiz uma aplicação bem simples, Live View, eu chamei ela de What is Live. Vamos ver isso aqui com código. A primeira página que eu fiz, eu chamei ela de Page Live, só para ser a página inicial,
para mostrar o que você precisa para ter o mínimo de uma live view. Então, no arquivo live view, basta você definir uma função de renderização que recebe os assigns. Vou falar um pouquinho mais sobre eles daqui a pouco, mas eles são basicamente variáveis. E tudo que tem que fazer é retornar um HTML usando esse formato aqui, uma CIDL de Hicks, é assim que a gente chama a formatação de HTML dentro do nosso Elixir, assim como o pessoal do React chamaria JSX. Mas basicamente isso é uma página ultra simples. Essa página em si não ganha muito sendo uma live view, porque vocês podem notar não tem muito tipo de interação, mas eu quis usar ela como uma forma de mostrar para vocês como funciona o redirect aqui. Então eu vou dar F5 aqui só para eu poder detectar o WebSocket. Então, como vocês podem notar, tem dois WebSockets, um deles só serve para fazer o live reload da minha página quando eu editar código, então você não vai ver esse aqui em produção. Mas esse aqui é o WebSocket do meu Live View. Eu consigo evidenciar aqui as mensagens. Então, como é uma Live View bem simples, tudo que ela faz é dizer join. Ele diz que eu estou neste exato URL aqui, localhost 4000, e passa alguns outros parâmetros. E a Live View simplesmente responde ok, e manda a renderização. É interessante, só mais uma vez comentar, se eu tivesse JavaScript desligado aqui, vamos fazer aqui desligamento do JavaScript, na F5, a minha Live View continua funcionando, porque ela é bem simples, não tem nenhum tipo de interação que acontece uma vez que o JavaScript é carregado. Mas, como vocês podem notar, não teve nenhum WebSocket conectado, mesmo assim eu tenho pelo menos o mínimo de um site sem nenhum esforço a mais, eu só precisei definir a minha Live View. Mas vamos lá, eu vou ligar aqui de novo o JavaScript e a gente vai mostrar uma nova página para vocês. Tá bom. Uma vez que eu tenho aqui conectado o meu WebSocket, eu estou na página inicial, eu utilizei aqui uma coisa chamada Live Redirect. O Live View tem uma forma inteligente de estar mandando vocês de uma Live View para outra sem perder a conexão. Então, como você já está conectado via WebSocket e eu utilizei o Live Redirect, ele vai entender isso, ok, eu consigo mandar essa pessoa para a próxima página mais rápido ainda. Então, eu vou clicar aqui em Go to Counter e a gente consegue ver que eles já trocaram algumas mensagens. Primeiro ele avisou que ele ia sair da página, depois ele disse, nota que a seta para cima, então isso significa que o cliente fez isso. Primeiro ele avisou que ele vai sair, depois ele disse para onde ele quer ir, e a Live View do lado do servidor basicamente disse, ok, está aqui o HTML que mudou. E é muito importante falar que isso aqui não é o HTML inteiro. Ele tenta fazer o mínimo de diferença entre o HTML que você tem agora e o HTML que você precisa para renderizar a Live View. Isso é calculado direto do servidor de uma maneira que a gente consiga enviar o mínimo de dados possíveis para manter uma consistência. Então, por exemplo, se o Live View detecta, ok, não mudou nada aqui, eu não preciso mandar HTML desse header aqui, mas ele diz, então mudou tudo aqui, vamos mudar os dados aqui. Da mesma maneira, eu fiz essa Live View aqui, que é clássica, muita gente já deve ter feito isso aqui para treinar, o contador. O que eu quero mostrar para vocês é o que acontece quando eu mexo nesse contador. Eu fiz aqui dois botões, um que aumenta e um que diminui. Se eu apertar no botão que aumenta, eu disparo um evento que eu chamei de add, ele manda para a minha Live View, a Live View recebe e retorna esse resultado aqui. Se vocês evidenciarem a resposta, né, o tipo Phoenix Reply, ele vai dizer aqui, olha, tudo que é para mudar, a diff, né, a diferença do HTML de antes para depois, é que agora esse node tem o valor 1. Se eu fizer isso de novo, vai ser a mesma coisa, só que ele vai dizer esse node tem o valor 2. É importante dizer, você não precisa entender o que são esses 2, 0 e tal. Só entenda que para o Live View, ele vai fazer o trabalho sujo de fazer com que a diferença seja aplicada. Como a diferença é muito simples, eu só estou mudando um valor aparecendo na tela, tudo que ele precisa dizer é edite esta div bem aqui, que eu sei onde é, o Live View vai saber onde é, e coloque o número 2. Da mesma maneira, se eu fizer um evento de subtract. E o código que você precisa para isso para isso funcionar, não envolve nem um pouco você entender como funciona o WebSocket, não envolve nem um pouco você precisar de JavaScript. Tudo isso é feito através da linguagem de programação Elixir. Então, vamos dar uma olhada aqui no Counter Live. Diferente do Page Live, que é bem simples, onde eu só renderizo uma página, o Counter Live a gente precisa definir as variáveis, que a gente chama de assigns na Live View. Então, eu tenho aqui uma função, um callback chamado mount, ele roda quando a Live View é montada pela primeira vez. Tudo que eu preciso dizer é, ok, o socket precisa receber a variável count
e o valor inicial disso é 0. Além disso, eu defini outros eventos, que é o Handle Event Add e Subtract, e como você pode esperar, tudo que eles fazem é simplesmente pegar o valor atual do count, adicionar ou remover mais um e salvar no socket. Tudo gira em torno desse socket aqui. Esse socket representa um usuário, e para cada usuário a gente vai ter uma estrutura dessas para que o servidor consiga trabalhar com eles. Então, se eu tenho um socket com count 0, outro usuário pode ter um socket com count 100, depende do que a gente está fazendo. O servidor vai tratar isso para você automaticamente. Em nenhum momento aqui eu tive que definir nenhum WebSocket, conectar nada, tipo, eu só iniciei um servidor Phoenix e o LiveView já estava funcionando por padrão para mim. E aqui embaixo a gente consegue evidenciar como é que é o meu template. Se você já usou Vue, React, Svelte, você não vai sentir nenhuma dificuldade em entender que eu só estou renderizando essa variável aqui. O formato de interpolação que a gente tem no LiveView é esse menor que % igual, e ele termina com % maior que. Aí eu basicamente digo, se eu tenho uma variável count, eu quero renderizar o @count aqui. Além disso, eu criei dois botões bem simples, onde eu adicionei o PHX Click. O pessoal do Vue vai se sentir mais confortável, né? Que tem aquelas diretrizes V traço alguma coisa. Na Phoenix, no framework Phoenix, você tem o PHX Click entre PHX e outras coisas. E assim, eu posso definir dois eventos, que se a pessoa apertar esse botão, ele vai rodar o evento Add, e se ele apertar o outro botão, ele vai rodar o botão Subtract. Mas só para falar um pouco mais, só para sumarizar tudo, a ideia do LiveView é, você vai tirar o poder do seu client-side e você vai focar esse poder no servidor. Isso traz vantagens, assim como os problemas. Mas as principais vantagens é que você consegue centralizar o desenvolvimento tanto do back-end quanto do front-end na mesma linguagem, já que você pode fazer qualquer chamada, até mesmo de banco de dados, para uma API externa, você pode usar segredos que você não quer mandar para o seu client-side, tudo através do Elixir e simplesmente renderizar na sua LiveView tranquilamente. Então, isso é uma coisa muito forte. Em nenhum momento você precisa se preocupar com todo o tratamento de JavaScript. O LiveView consegue renderizar praticamente tudo que você possa precisar para um client-side de maioria dos sistemas que você possa pensar, né? CRUDs, CRM, seja lá o que você tem em mente. E vai ficar para um outro vídeo. Se você tiver a necessidade realmente de utilizar alguma biblioteca JavaScript junto com o LiveView, ele tenha também a possibilidade de se conectar com JavaScript através de uma coisa chamada Phoenix Hooks, mas isso eu fico devendo para vocês. No geral, era isso que eu queria falar, mais sobre como o LiveView funciona na parte da teoria. Se você tem alguma dúvida, manda aqui nos comentários. Qualquer coisa eu faço um segundo vídeo falando sobre o que faltou dizer agora, mas eu espero que isso fique como um exemplo e que vocês possam ter um maior entendimento. E se você quiser ver como uma aplicação LiveView é feita, dê uma olhada no canal. Já tem duas aplicações razoavelmente grandes feitas e eu pretendo adicionar mais vídeos. E por enquanto é isso. Até mais, pessoal.